Olá galera, tudo bom? Na aula passada a gente viu a definição básica de potenciação, ok? A gente viu as 4 propriedades de potenciação. A gente viu que todo número elevado a zero é igual a 1 e que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ok? Hoje nós iremos estudar um caso particular, que é quando o expoente ele é um valor inteiro e negativo. Então, para isso, vem comigo aqui na tela. Então, olha só, galera. Na aula anterior nós vimos isso aqui, ó. Vimos que todo número elevado a um expoente a gente caracteriza como sendo uma potenciação. Então a gente tem aqui, ó, a elevado a n é uma potência, né? Onde esse n, tá? Esse nzinho aqui que é o meu expoente, manda o a se multiplicar n vezes. Então vamos pegar aqui o nosso laser para ficar mais fácil. Nós vimos as características de uma potência, ó. Nós temos a elevado a n. O que significa isso? O a eu chamo de base e o n eu chamo de expoente, tá? O que esse n manda o a fazer? Isso aqui, ó. A elevado a n é o a vezes a vezes a vezes a n vezes, tá? Então eu tenho n fatores aí iguais, beleza? A gente viu também que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos pegar um exemplozinho aqui. Tem a canetinha. Então olha só. O que significa potência? Na aula anterior, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 7 elevado a 3, isso é igual a 7 vezes 7 vezes 7, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 7 vezes 7 é 49 e 49 vezes 7 é igual a 343, certo? 343. Então é isso aí, ó. Isso que é potência, tá? Beleza? E a gente viu também que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá aqui embaixo. Então, e a gente viu também as 4 propriedades. As propriedades da potenciação. Propriedade 1 fala que multiplicação de potências iguais, a gente junta em uma e somos expoentes. A elevado a n vezes a elevado a p é igual a elevado a n mais p. A gente viu também que na divisão de potências com bases iguais, a elevado a n dividido por p elevado a n é igual a aí eu subtraio os expoentes, a elevado a n menos p. Sempre nessa ordem, o primeiro menos o segundo, não pode inverter. A gente viu que a elevado a n elevado a p, ou seja, eu tenho uma potência elevada a outro expoente. A regra manda multiplicar o de dentro vezes o de fora, tá? E a gente viu a distributiva de expoente, né? A vezes B. Eu tenho uma multiplicação elevada a um expoente, eu vou distribuir esse expoente para cada base aqui, ó. A vezes B elevado a n é a mesma coisa de A elevado a n vezes B elevado a n. Ou na divisão, A dividido por B elevado a n é igual a A elevado a n dividido por B elevado a n. A gente já viu todas essas propriedades lá na primeira aula, certo? Aqui, quando o expoente for inteiro, tá? Expoentes inteiros, a propriedade não muda. A gente vai usar a mesma propriedade. A diferença é que esse meu expoente ele pode ser negativo. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui. Ó. Vou pegar uma cor aqui diferente. Pegar um azulão. Então olha só, ó. Exemplo 1 aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 4. Então, meu expoente pode ser negativo. Se eu aplicar a propriedade, vai ficar assim, ó, conserva a base e soma os expoentes. Ó. Ok? Aqui ficou meio grandão, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. É o primeiro mais o segundo. Então vai ficar 2 mais menos 3, menos 4. Fazendo o jogo de sinal, então vai ficar 3 elevado a 2 menos 4. Ó. Então aqui, ó,
Eu vou subtrair, né? 2 menos 4, 3 elevado a menos 2. É isso aqui que agora é o nosso caso. Eu sei quando resolver 3 elevado a menos 2? Não sei. Interrogação. É o que a gente vai ver hoje. A gente já viu isso aqui, ó, tá? A diferença agora é que a gente está trabalhando com um expoente sendo qualquer número inteiro, inclusive negativo. Eu tenho aqui um 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a menos 4. Eu vou aplicar a propriedade certinho, do jeito que manda. Ó. Conserva a base em uma e soma os dois expoentes. Só tomem cuidado, tá, galera? Porque aqui eu vou somar 2 com o menos 4. Então eu tenho que colocar dentro de parênteses porque vai rolar um jogo de sinal aqui, ó. Por isso que ficou menos 4 lá, ó. Vamos pegar o exemplo propriedade 2 aqui, ó. Um exemplo. Vamos pegar o mesmo lá, ó. Não, vou pegar um diferente. 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 7. Conserva a base, pega o primeiro e subtrai do segundo. Então 5 menos 7. Olha o que vai acontecer? Vai ficar 5 elevado a 4 menos 7, menos 3. Eu sei resolver 5 elevado a menos 3? Ainda não. Beleza? É o que a gente vai estudar hoje. Vamos pegar a propriedade 3 aqui, um exemplo. Vamos pegar aqui 4 elevado a menos 2 elevado a 3. Conserva a base e multiplica o expoente de dentro com o de fora. Menos 2 vezes 3, menos vezes mais dá menos, e 2 vezes 3 dá 6. Ah, professor, onde é que está o mais? Quando o número não tem sinal aqui, galera, é porque ele é positivo, tá? Sei resolver isso aqui, 4 elevado a menos 6. Necas de Catibiriba. A gente vai estudar hoje, então a gente não sabe ainda. Olha outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 vezes 3 elevado a menos 2. Olha só, conserva a base. Aliás, vou fazer distribuição aqui do expoente, né? 2 elevado a menos 2. 2 vezes 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. Beleza? Se eu tivesse aqui, ó, não sei resolver isso aqui ainda, tá? Vamos pegar aqui, ó, 2 terços elevado a menos 2, né? Esse aqui eu também não sei resolver, eu sei só distribuir. Dessa forma fica mais complicado. O que a gente vai trabalhar hoje? Uma propriedade que ajuda a gente a resolver quando o expoente é negativo, tá? Então, 3 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 3, 4 elevado a menos 6, nós vamos resolver, vamos aprender como resolver isso agora. Também na aula passada vimos que quando o expoente é zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Fiz a demonstração na aula 1, beleza, galera? Quem tiver dúvida, assiste lá a aula 1 da semana passada, que está explicando como é que a gente faz, como é que eu fiz essa demonstração. Ah, mas eu estou com preguiça de ir lá assistir a aula. Então você memoriza. Você memoriza todo número elevado a zero, 1439 elevado a zero. O cara vai e se assusta, né? Eita ferro, como é que eu vou resolver isso? É 1, porque a definição fala isso. Todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Como é que eu vou entender que isso aqui é igual a 1? Na demonstração que eu trabalhei na aula 1, na aula da semana passada. Propriedade 5, pronto, essa aqui é a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje. Propriedade 5. Ela fala o seguinte, galera. A elevado a menos n. É exatamente isso aqui, ó, quando o meu expoente ele é inteiro negativo. O que eu devo fazer? Então essa definição aqui, ela está te dizendo o que você deve fazer. Observa, ó, a elevado a menos n, tá vendo que o n é negativo. O que ele manda fazer? Você coloca 1 sobre a, aí o n fica positivo. Beleza? Olha um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, 3, Ctrl Z aqui, deixa eu ver se consigo apagar isso aqui. Tá. Vamos lá, 3 elevado
3. Desisto disso aqui. Vamos pegar aqui. Ó. 3 elevado a menos 2. O que a definição manda fazer? A propriedade lá, ó. Tá vendo que o a é igual a 3 e o menos n aqui é menos 2? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 3 elevado a 2. Aí o 2 ficou positivo. Eu inverto o número, né? O inverso de qualquer número inteiro. Se o inverso de 3, o inverso. Ó, o inverso de 3 é 1/3, tá? Beleza, galera? O inverso de qualquer número inteiro, que não seja em forma de inteiro, né? É 1 sobre ele mesmo, beleza? O que é o inverso de um número, professor? O inverso de um número é todo número que quando eu multiplico um número que eu vou multiplicar por ele, que tem que dar 1. Qual será o número que eu vou multiplicar por 3 para dar 1? É o inverso de 3, que é 1/3. Ó, 3 vezes 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então essa é a dica essa é a definição de número inverso, tá? Beleza? Se eu pegar aqui, ó, 2/3, qual é o inverso de 2/3? Qual é o número que multiplicado por 2/3 que vai ser igual a 1? Vai ser uma fração inversa, ó, 3/2. É o 3. Pessoal, esse programa aqui está com um probleminha, ele não apaga. 2/3 multiplicado por 3/2 é igual a 1. 3 dividido por 3 dá 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Então o que é o inverso de um número? É todo número que é multiplicado por ele tem que dar o resultado 1. Então para ser esse número tem que ser o inverso dele. Tá? Então voltando aqui, ó, vamos apagar tudo isso aqui. Então veja bem, não precisa entender o que é inverso agora. Se você não entender o que é o inverso, tá? Não precisa se preocupar agora, tá? Eu quero que você aprenda a aplicar a propriedade. Ó. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n, tá? Então 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 ao quadrado. Então você coloca 1, sempre 1 sobre esse número, o número que está aqui, e o expoente fica positivo. Vamos pegar mais um exemplo. 5 elevado a menos 4 é 1 sobre 5 elevado a 4. Ok? E, consequentemente, devido a essa propriedade, a gente tem essa daqui. Que, na verdade, na verdade, se trata da mesma coisa, tá? Aqui, nesse exemplo, fala o seguinte, eu tenho uma fração, a sobre b elevado a menos n. Você inverte a fração, ó, o numerador foi lá para o denominador e o denominador foi lá para o numerador. Eu inverti a fração, tá vendo? Ficou b sobre a. E o n, ele muda o sinal. Em vez de ficar negativo, ele vai ficar positivo. Olha o exemplo aqui, ó. Se eu pegar aqui 3/5 elevado a menos 2, isso é igual a 5/3 elevado a 2 positivo. Entendeu aí, ó? Eu inverto a fração e o 2 fica positivo, que agora é só resolver, né? 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, beleza? Que a resposta aí vai ser 25 sobre 9. Isso aí todo mundo tá careca de saber. Vamos fazer a demonstração dessa fração para você entender por que todo o expoente negativo aqui, ó, eu tenho que inverter a base para ele ficar positivo. Então nós vamos trabalhar essa demonstração aqui, ó. Então veja o seguinte, vamos pegar aqui uma canetinha vermelha para destacar melhor. Eu tenho aqui a elevado a menos n. Eu quero saber como vai ficar isso, certo? Então veja bem, a técnica que eu vou usar vou começar fazendo o seguinte. Eu vou substituir o menos n por 0 menos n. Por quê? Pessoal, menos n não é a mesma coisa de eu pegar o 0 menos o n. 0 menos qualquer número não vai dar o próprio número? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, menos 2, não é a mesma coisa de 0 menos 2? 0 menos 2 dá menos 2. Beleza? Cuidado, pessoal. 0 menos 2 não é 2. É 0 menos 2 é menos 2. Agora, o 2 menos o 0
é 2, tá? Ou seja, quando eu vou subtrair o zero de qualquer número, vai dar ele mesmo, tá? Ok? Então, menos n, vou substituir por 0 menos n, beleza? Então eu vou usar esse carinha aqui, ó, no expoente. Então eu vou substituir o expoente menos n por 0 menos n. Então vai ficar assim, ó, a elevado a menos n é a mesma coisa de a elevado a 0 menos n. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade 2. Qual que é a propriedade 2? É aquela lá, ó, que eu pego, por exemplo, a elevado a n menos p, só que eu vou fazer o vindo, né? Voltando. É a mesma coisa de a elevado a n dividido por a elevado a p. Lembra que a gente trabalha ela vindo e voltando, certo? De lá para cá, ó, uma divisão vira uma subtração de expoentes. Conserva a base e subtrai o expoente. Só que agora eu estou fazendo o contrário. Então, no lugar aqui do a elevado a 0 menos n, eu vou aplicar a propriedade 2, voltando. Então vai ficar assim, ó, é a mesma coisa de a elevado a 0 dividido por a elevado a n. E a gente sabe, galera, que eu posso escrever isso aqui em forma de fração, né? Eu posso escrever isso aqui dessa forma, a elevado a 0 dividido por a elevado a n. Posso ou não posso? Né? Enfim, o mais difícil eu já fiz. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Como todo número elevado a 0 é igual a 1, o que eu vou fazer? No lugar do a elevado a 0, eu vou substituir por 1, porque eu sei que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu já sei que a elevado a 0 dividido por a elevado a n, o a elevado a 0 é igual a 1, então eu vou substituir aqui. Ó. Isso é igual a 1 dividido por a elevado a n. Tá aí, ó. Grande finale, né? Conclusão. Eu saí lá do a elevado a menos n, certo? E cheguei nesse carinha aqui, ó. 1 sobre a elevado a n. Então, a elevado a 0, ou desculpa, a elevado a menos n, é igual a 1 sobre a elevado a n. Tá aí a demonstração, tá? Então agora você sabe por que todo número elevado a um expoente negativo é 1 sobre esse número elevado ao expoente, ao mesmo expoente positivo. Então a demonstração tá aqui, ó. Está demonstrado por que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Não entendeu? Volta o videozinho. Olha tudo que a gente fez lá do início. E se não entendeu, é só memorizar isso aqui, ó. E aplicar lá na... Toda vez que você vê o expoente negativo, aplica essa fórmula aqui. Beleza? Vamos ver alguns exemplos, ó. Tá? Vamos voltar aqui, ó, e vamos responder o que a gente não tinha entendido. Ó. Aqui no primeiro exemplo, eu cheguei no 3 elevado a menos 2. Agora eu sei quanto que é 3 elevado a menos 2. Quanto que é 3 elevado a menos 2? É 1 sobre 3 elevado a 2. Beleza? Que é 1 nono. Aqui, ó, 5 elevado a menos 3. 5 elevado a menos 3 é 1 sobre 5 elevado a 3, que é 1 sobre 125. 4 elevado a menos 6 é 1 sobre 4 elevado a 6. 46 não, elevado a 6. 4 elevado a 6. Beleza? E 4 elevado a 6 é um número muito grande, então 4 elevado a 6 vai dar 4.096. 1 sobre 4.096. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Aliás, vou vir daqui para cá. Ó. Eu vou vir daqui direto para cá. Ó. 2 terços elevado a menos 2. Inverte a fração. 3 meios elevado a 2. Isso é igual a 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Beleza? Que é igual a 9 sobre 4. Então tá aí, galera. Ó. Agora a gente soube responder, porque a gente aprendeu essa propriedade a mais, a quinta propriedade, né? Beleza? Vamos ver mais exemplos aqui. Ó. Vou pegar um pincelzinho aqui diferente. Vamos pegar... Eu ia pegar um rosinho, né? Em homenagem aos meninos aí, é o mês de máscara.
Teve o dia 8 e o Dia Internacional das Mulheres, mas não tem rosinha aqui. Então vamos pegar aqui o azul. Então olha só, galera. 3 elevado a menos 2, aplicando diretamente propriedade. É 1 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 1 nono. Tá vendo aí, ó? Inverto. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Beleza? Aqui, ó, vou inverter também. Ó. Cuidado, tá? Essa propriedade é do expoente negativo, não é da base negativa. Você vai conservar a mesma base aí, ó. Menos 2. E esse 4 vai ficar positivo. E aqui vai ficar 1 sobre menos 2 elevado ao quadrado. Ou a quarta. Menos 2 elevado à quarta. 4 é par, então negativo elevado a par vai dar uma resposta positiva. Então vai dar 16, porque 2 elevado a 4 é 16. E fica 16 positivo, não precisa colocar o sinal. Olha essa aqui, ó. Fração, expoente negativo, inverte a fração. O 3 fica positivo, ok? Então vai ficar 5 terços sobre 2 terços. Vai ficar 125 sobre 8. Beleza? Então, ó, inverti a fração. O numerador foi para baixo, o denominador foi para cima e o expoente ficou positivo. Letra D. Ó, inverte 3 sétimos elevado a 1, que é igual a 3 sétimos. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Não precisa nem perder seu tempo fazendo distributivo. Divisão, segunda propriedade. Ó, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 4. Sempre o primeiro menos o segundo, tá? Não troca não, senão vai dar errado. Então isso aqui vai dar 4 elevado a menos 2, porque 3 menos 5 subtrai e conserva o sinal do maior. Isso é igual a 1 sobre 4 ao quadrado. Ó. Inverte, expoente fica positivo, 1 sobre 16. Ok? Esse 2 aqui ele é um pouquinho menor para não fazer confusão. Olha lá, ó. Aqui eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a menos 2. Então vai ficar 2 elevado a 5, subtrai os expoentes, não é isso? Ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Mas, ó, cuidado. Esse expoente aqui ele é negativo e esse menos aqui é da propriedade, ó. É o de cima menos o de baixo. Então vai ficar o de cima menos 2. O de baixo é negativo. Vai ficar 2. Aí aqui faz o joguinho de sinal, ó. Vai ficar 5 mais 2, porque menos vezes menos dá mais. Então vai ficar 2 elevado a 7, que é igual a 128. Vamos dificultar um pouquinho? Então olha só. Essa aqui ainda está fácil, né? Aquela última ali que é um pouquinho complicado. Conserva a base, que é menos 3. E soma os expoentes. Vão ficar 3 mais somar. Esse mais é porque tem que somar os expoentes. E o expoente segundo é menos 5. Então conserva dentro de parênteses. Então isso vai ser igual a menos 3 elevado a 3 mais vezes menos dá menos 5. Então isso é igual a menos 3 elevado a menos 2. Ó, propriedade 5, a última que a gente estudou. Vai ficar 1 sobre menos 3 elevado a 2 positivo. Então fica 1 sobre menos 3 elevado a 2, base negativa elevado a expoente par, resposta positiva. Ok? Olha só, nesse exemplo aqui, em cima eu tenho uma multiplicação e embaixo eu tenho a divisão. Então eu vou ter que aplicar uma propriedade aqui em cima. Aqui em cima eu vou aplicar a propriedade 1 e aqui embaixo eu vou aplicar a propriedade 2. Então eu tenho duas propriedades aqui para aplicar de início. Então eu vou aplicar em cima, que vai ficar 5 elevado a 12 mais menos 16, dividido por 2 elevado a 3 menos 7. Então vai ficar 5, ó, de baixo propriedade 2, né? Aqui de cima foi propriedade 1, pronto. Então vai ficar 12 mais vezes menos dá menos 16. Aqui vai ficar 2 e 3 menos 7 vai dar menos 4. Isso é igual a 5. 12 menos 16 vai dar menos 4. E aqui vai ficar 2 elevado a menos 4. Aqui a gente vai aplicar aquela propriedade da distributiva. Ele já está distribuindo.
aquela propriedade lá, ó, A sobre B elevado a N é igual a elevado a N sobre B elevado a N. Só que a gente vai aplicar ela voltando, ó, porque ele já está distribuído. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar 2, opa, desculpa, 5 meios elevado a menos 4. E agora, que propriedade eu vou usar? Vou usar a propriedade 5, que é inverter a fração, 2 quintos, e o 4 fica positivo. E agora eu vou distribuir de novo, eu vou usar essa mesma propriedade aqui, essa aqui é a propriedade 4. Vou usar essa mesma propriedade aqui, ó. Então vai ficar 2 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Aí o aluno fala, professor, eu poderia partir daqui direto para ali? Sim, você poderia sim. Se você já está expert nas propriedades, você já está tendo um olhinho de águia aqui, ó. Epa, já tem aqui, já posso inverter e deixar. Pode, tá? Precisa fazer esses 2 passos aqui não. Então vai ficar 16 sobre 5 elevado a 4, que é 625. Beleza? Expoente negativo, você inverte a base e o expoente fica positivo. Não tem segredo, tá bom? Já vou aplicar, vamos fazer bastante exercício para vocês fixarem bem essa propriedade aí. Ela é um pouquinho mais complicada do que as outras. Isso aí, galera.